Olá, eu sou Luiz Morgado, eu sou pesquisador e também assistente professor aqui na Universidade de Auburn, nos Estados Unidos. E eu sempre quis fazer vídeo sobre ciência no geral e pensei, não, por que não agora, né? Eu queria falar um pouco sobre algo que causa muita confusão até hoje em dia. Quando alguém lê algum artigo científico ou quando a mídia apresenta um novo estudo científico, que é a diferença entre correlação e causalidade, né? Pode parecer simples, mas causa bastante confusão até hoje. E você já deve ter parado, assim, pra pensar, ou talvez você já tenha percebido que toda hora surge uma notícia nova do tipo, chocolate faz mal para o coração, ou café faz bem pra memória, combate ao Alzheimer, a folha, grão de chia, enfim, semente de chia faz bem para os olhos, qualquer coisa do tipo assim. Isso vai mudando com o tempo, toda hora surge uma notícia nova, né. Boa parte disso, arrisco dizer, talvez a maior parte, acontece por um jornalista ou alguma pessoa da mídia que leu algum artigo, que nesse artigo apresenta uma correlação, não uma causalidade, e aí essa pessoa vai lá e impõe uma causalidade naquela correlação sem estudo prévio, né. E aí um dos exemplos é esse aí que eu botei no título, que não sei se alguém já fez isso antes, mas eu fiz esse gráfico aqui, que é a a relação entre a audiência final do BBB em pontos Ibope e a mortalidade infantil para cada 1.000 nascidos vivos, né. Foi meio pesado, né, mas cara, se você olhar para esse gráfico aqui, de supetão, assim, não é só olhar, você já vai perceber: "Caramba, pô, é uma baita de uma correlação, né". Eu até fiz uma manipulaçãozinha de dados aqui, eu tirei uns outliers, né. Mas você vai ver que é uma correlação direta, né. Conforme abaixa, a audiência, do BBB, diminui a taxa de mortalidade infantil. E aí, se você impor uma causalidade nisso, você vai falar: "Pô, vamos proibir o BBB", e aí a taxa de mortalidade infantil vai cair pra zero, né. Vamos salvar as crianças do Brasil. Tá aí, pronto, acabou. O que não faz sentido nenhum, né, pô. Mas, se ao invés de um exemplo absurdo como esse, se fosse uma coisinha um pouquinho mais crível aqui, né, como sei lá, o aumento na taxa de flúor ou a diminuição da taxa de flúor em pasta dental, eh, associada à mortalidade infantil, né, isso aí poderia causar uma comoção imensa. Pô, o flúor tá matando criança, né. Eh, isso é só mais um exemplo de como pode ser perigoso você olhar só para a correlação, essa correlação aqui de 94%, é correlação absurda, eh, e impor causalidade, né, porque a correlação ela é justamente isso, né. Eu tenho uma variável x, uma variável y, e se elas caminham na mesma direção, se x diminui conforme y diminui, ou o contrário, vice-versa, existe uma correlação entre as 2. Essa correlação também pode ser negativa, né. Se x aumenta, y diminui. Isso não quer dizer causalidade, não quer dizer que x causa y e nem quer dizer que y causa x, né. Eu tenho alguns outros exemplos absurdos aqui, por exemplo, a quantidade de pessoas que se formam em ciências físicas ou tecnologia e a distância entre Saturno e a Lua, né. Assim, eu acho que eu nunca ouvi ninguém falando que decidiu fazer física ou alguma faculdade de tecnologia por causa da distância de Saturno e a Lua. Ou ou a quantidade de mestrandos em psicologia e e e o valor das ações da Amazon, né. A não ser que a Amazon esteja vendendo diploma de mestrado em psicologia, isso aqui não é causalidade, né, é correlação. E a princípio parece bobo e muito óbvio, né, tipo, eu mostro esse gráfico aqui, audiência do BBB e mortalidade infantil, qualquer pessoa vai falar: "Nossa, mas isso aí é meio óbvio". Mas eu já dei o exemplo aqui de que se isso fosse um pouquinho mais crível, né, podia enganar muita gente. Mas tem mais um problema ainda, que se você não estiver pensando ativamente na diferença entre correlação e causalidade, você pode ser pego no pulo também, porque, existe causalidade X causa Y, e você pode presumir que x causa y, com base na correlação e seu contrário, y causa x, mas também pode ser que x e y sejam causados por z, então eles têm correlação, porque eles têm a mesma causa, ou não a mesma causa, mas eles estão correlacionados com a mesma variável, eles têm um princípio de causa com a mesma variável, mas não entre si. Por exemplo, essa imagem aqui que já está com os devidos créditos, né, a correlação não implica causalidade.
e aí tem aqui a incidência solar ou a temperatura, né, você pode, escolher, causa tá diretamente correlacionada e também causa o aumento nas vendas de sorvete, né, uma correlação positiva e também uma relação de causalidade. E a taxa de incidência solar também causa um aumento na taxa de insolação, meio óbvio, né. E se você comparar os números de taxa de insolação com vendas de sorvete, você provavelmente vai ter uma correlação, positiva. Você provavelmente vai encontrar uma correlação positiva entre as duas, aumenta a venda de sorvete, aumenta a taxa de insolação. Mas tá vendo que não existe causalidade? Não é porque aumenta a venda de sorvete que aumenta a taxa de insolação, não é porque, aumenta a taxa de insolação que aumenta as vendas de sorvete. É porque existe uma terceira variável que eu não tô olhando para ela, que correlaciona essas 2, entendeu? Então, isso aí pode ser bastante perigoso. Como eu falei, se isso aqui fosse, uma coisa um pouquinho mais crível, né, mas só pra brincar aqui, você, sei lá, um senador poderia propor uma lei pra cancelar o BBB porque tá correlacionado com a mortalidade infantil, que não faz sentido nenhum, né. Ou, tem esse aqui também, ó, a poluição no ar associada ao número de professores de jardim de infância em Nova York. A correlação é positiva, né, conforme uma cai, a outra também cai. E aí você poderia usar isso aqui, né, e se você impor causalidade nisso aqui, você vai falar: "Pô, quer dizer que os professores de jardim de infância estão causando poluição lá? Bom, então vamos acabar com os professores de jardim de infância". Percebe que a coisa não faz sentido e ela pode ser até perigosa. E muitas vezes é isso que acontece, né, tipo um jornalista ou alguém da mídia vai lá, lê um artigo, por base, assim, né, como se artigo de escrever, lê por base, vê ali que tá escrito que eles encontraram uma correlação entre 2 variáveis, mas não lê o suficiente para saber se eles inferiram alguma causalidade, eh ou usa o bom senso também, né, mas não deu o suficiente para ver se foi realmente determinada uma causalidade entre as 2 variáveis, das 2 variáveis. Então o artigo não tá mentindo, o artigo mostra realmente uma correlação, sem expor uma causalidade. E aí, alguém vai lá e assume essa causalidade e pode, espalhar uma fake news da vida, né. Bom, é mais ou menos isso, né. É um vídeo, assim, curto. Eu que eu queria fazer, vou fazer uma série de vídeos aqui sobre princípios, né, da ciência, coisas básicas também, até ir avançando um pouco mais. Isso.